Que responsabilidade, estou até tremendo, né? Mas é muito bom podermos estarmos aqui como igreja, reunidos mais uma vez, para falarmos um pouco, pensarmos um pouco na palavra de Deus, né? E eu vou trazer hoje um texto, um versículo, que eu gosto muito, que eu medito sempre nele, e eu sei que vocês também devem ter algum versículo que vocês gostam, né? Que vocês trazem assim com vocês, que vocês sabem de cor, que vocês decoraram. Alguém se arrisca a falar um versículo aí que sabe de cor, que gosta? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Isso aí, Soraya. Dalva? Eu não ouvi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem mais? Que coisa maravilhosa. E o Jonas falou um qualquer? Ah, tá. Já falou o meu texto bíblico. Então, olha só, o nosso texto base de hoje, ele é um dos mais conhecidos, não é não? Da palavra de Deus, mais conhecido da Bíblia. Talvez um dos primeiros que você aprendeu. Você não está falando agora, mas você deve ter aprendido esse, que você decorou, né? Eu fui um dos primeiros. É João 3,16, né? Vamos ler juntos esse versículo, João 3,16? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus tanto amou, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de uma maneira tal, de tal maneira, que ofereceu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Um texto tão lindo, mas esse texto, muitas vezes nós já acostumamos, né? Com ele, a gente, com o passar do tempo, não avaliamos a riqueza da palavra de Deus e a riqueza que tem neste texto, né? A gente acaba lendo, decorando, assim, falando na superficialidade e não para refletir na profundidade desse versículo. Vocês concordam? Ele é profundo, não é? A gente pode tirar algumas lições desse texto, né? O primeiro ponto que a gente pensa, e que eu estava também pensando, quem amou o mundo foi Deus. Quem amou o mundo não foi eu, não foi você, não foi João, não foi Maria, a iniciativa foi de Deus, né? Ele amou o mundo, e essa iniciativa partiu dele, né? Porque Deus sabia que não viria de mim, não viria de você essa iniciativa, né? Hoje, na real situação que você está vivendo, talvez você até diga, mas eu amei o Senhor, eu amei sim, né? Mas eu quero ver se a gente poderia falar assim, quando a gente estava distante do nosso Deus. Se o homem pode falar isso quando está caído, quando está longe daquilo que Deus tem para nós, né? Para os seres humanos, para a sua criação. E João 4,19 fala assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? João já fala lá em 1 João, na carta de 1 João, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, Deus te amou, Deus te chamou, e você aceitou esse amor. Se não aceitou, precisa aceitar. Nós vamos trabalhar aqui, que Deus te amou, Deus te chamou, Deus quer você, e você aceitou esse amor de Deus, né? Foi o próprio Deus que te chamou, foi o próprio Deus que te amou. Lá em 1 João 4,8 também diz, Deus é amor. Então, a essência de Deus é amor. Então, a gente pode resumir que o amor me amou.
Olha que lindo, o amor me amou. O amor te amou. Né? Então, essa iniciativa só poderia ter vindo mesmo de Deus, que a sua essência, a sua qualidade, o seu ser é amor. Um amor profundo, um amor que não tem como analisarmos, né? E é o segundo pensamento, segundo pontinho, né? Deus amou tanto. Como que a gente consegue descrever esse amor? Não tem como, a Bíblia já diz, né? Deus amou de tal maneira que não tem como descrever esse amor, né? Esse amor, ele transcende a compreensão minha e a sua compreensão. Porque a compreensão humana, ela é limitada. Então não adianta você falar, eu consigo descrever, eu consigo falar deste amor, foi assim, foi assado. Não. Deus amou tanto, de tal maneira, que não tem como entendermos, compreendermos. Não dá para avaliarmos. Né? Vai muito além, infinitamente além das promessas de amor humanas, das promessas que nós fazemos um para o outro, trazendo na relação homem, né? Quantas juras de amor, quantas promessas de amor foram quebradas, né? Quantas infidelidades, né? Não tem como o ser humano se igualar a este amor tão grande. O homem diz que ama, o homem diz que vai ser fiel, e muitas vezes ama nada, é infiel. Mas o nosso Deus, Ele amou de tal maneira que eu e você não tem como entender, compreender esse amor. Ele amou quem? Ele amou só o rico? Ele amou só determinada raça? Ele amou aquele que é bonitinho? Aquele que tenta fazer tudo certinho? Não. Deus amou o mundo. Gente, quando fala Deus amou o mundo aqui, não está dizendo o sistema do mundo, o sistema que rege o mundo, né? A corrupção, as coisas erradas que o mundo está aí. Deus amou o mundo, amou as pessoas, todas as pessoas, e ainda as ama, né? Fala, mas até aquele que roubou, até aquele que matou, até aquele que fez aquilo outro, aquele que xingou, aquele que blasfemou, Deus morreu por cada um, pelo pecador. E que nós cantamos aqui, né? Que não ama o pecado, mas ama o pecador. Então, Deus amou todas as pessoas, sem distinção, e ainda ama. E a gente vê que é um amor em ação, né? Não é um amor da boca para fora. O amor é aquilo que o amor faz, né? Eu li um livro, agora não me lembro qual é o autor, que essa frase ficou bem marcada: o amor é aquilo que o amor faz. Não adianta dizer, eu te amo, mas você não está disposto a estar junto com aquela pessoa, a dividir as dificuldades, a estar junto na doença, na tristeza, né? E o amor de Deus é assim, né? É um amor que realmente não tem discriminação. Ele ama e ama, e a ponto de se entregar. Amou ao ponto de se entregar, de entregar o seu único filho. Já pensou? Quem pode imaginar ter um único filho e entregar essa criança, esse filho, em favor de uma outra pessoa, em favor de uma outra, né? E mesmo, gente, que algum dia alguém entregue a vida por você, por mim, ou por outra pessoa, jamais conquistará o que Cristo conquistou. Vocês sabem o que é? O que vocês acham que Cristo conquistou com sua morte ali na cruz? Quando Ele se entrega, quando Ele se doa, a vida eterna, né? A gente pode ver casos, o pai ou a mãe se colocou na frente, morreu no lugar, mas quem jamais
poderá conquistar aquilo que Deus conquistou quando se entregou por amor a mim e você, nos dando assim a possibilidade de vida eterna, vida em abundância, vida com sentido e com propósito, né? Esta vida eterna, nós estamos aqui, gente, passagem, né? Somos peregrinos em terra distante. E por mais que você queira ou não queira pensar nisso, um dia estaremos diante de Deus e seremos julgados, né? Por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Então existe a vida eterna. E devemos prestar muita atenção nisso daí, né? Cristo é o único que nos dá a condição, com sua morte, que nos dá a possibilidade de adquirirmos a vida eterna. Que bênção, né? Mas, Cristo morreu para todos, sem distinção de pessoas, e nos dá a possibilidade de vida eterna, mas o que é isso, assim? Pronto, todo mundo, acabou? Tem um detalhe. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer. Então, para que você tenha esta vida eterna e não pereça com o salário do pecado, que é a morte eterna, você precisa crer. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Às vezes a morte física também. E certamente a morte eterna. Morte da vida eterna, não tem vida eterna, né? Com Cristo. Então, é preciso crer. Vida eterna ao que crer, é o quarto ponto que eu coloquei. Então, vida eterna ao que crer. A promessa de amor é para João, Maria, eu. É para todos. Foi para todas as pessoas. Agora preste atenção. A promessa de vida eterna é para quem? Quem crer. Vamos repetir de novo? A promessa de amor é para todos. Foi para todas as pessoas. A promessa de vida eterna é para quem? É para quem crer. Tá? Então, quando foi que você começou a crer em Cristo como Salvador? Você lembra? Quando foi que você começou a crer em Cristo como Salvador? Muitos creem em Cristo como profeta, né? Como outra coisa, uma pessoa normal, iluminado. Mas a Bíblia diz que nós temos que crer como Senhor, Salvador. Então, quando foi que você começou a crer em Cristo como Salvador? Você se lembra? Quando foi que você tomou para a sua vida o que está escrito lá em Isaías 53, 4 a 7? Quando foi que você tomou Isaías 53, 4 a 7 para você? Para a sua vida? Vamos colocar o texto aí? Tem como vocês colocarem? Quando foi que você começou a crer em Cristo Jesus como Salvador da sua vida? Como foi que você tomou para si o que está escrito no texto de Isaías? Isaías 53, 4 a 7. Pensou? Talvez você não está... quando foi que eu fiz a decisão por Cristo? E agora vamos ler o texto e você vai analisando, vai pensando, será que eu tomei isso para a minha vida? Eu creio nisso no que eu estou lendo? Eu aceito o que o texto está dizendo? Eu tenho isso certo? Né? A gente precisa parar um pouco e pensar, analisar no que nós estamos lendo, né? Isaías 53, eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar aí.
4-7 fala assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelha, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Vocês já pararam para ver a profundidade também desse texto? A versão que estava aí era a mesma que eu li? Era? Então, olha só, gente. Para a gente resumir o texto que nós lemos aqui. Graças ao sofrimento de Jesus Cristo, que o texto diz que pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos curados, fomos sarados. Então, graças ao sofrimento de Jesus Cristo naquela cruz, nós podemos ser curados das feridas causadas por nossos pecados. Aqui está falando de purificação, de libertação de pecados, né? Jesus Cristo nos perdoa. Através do sangue ali naquela cruz, nós somos curados, né? Então, graças àquele sofrimento de Jesus, que foi como um cordeiro, como ovelha, que não abriu a boca, que não reclamou, que se ofereceu, que se doou, ele carregou as nossas feridas, pelas feridas dele, o nosso pecado ele levou, nós podemos ser curados, e nós somos sarados sim. Então, graças a esse sofrimento, nós podemos ser curados das feridas causadas por nossos pecados. Deus nos perdoa. Deus se ofereceu ali, através de Jesus Cristo, seu Filho único, para que tivéssemos vida, para que fôssemos curados, para que fôssemos restaurados. Então, quando foi que você entendeu tudo o que Ele tomou sobre si, por amor a você? Eu estou falando assim, não estou falando por amor a nós, por amor a mim e tal, porque essa decisão, ela é pessoal, ela é individual, ela é intransferível. Então, a salvação, cada um vai dar conta diante do Senhor, por aquilo que você decidiu, por aquilo que você fez. Então, quando foi que você entendeu o que nós acabamos de ler nesse texto? Quando foi que você tomou para você, que você tomou sobre si, tudo que você leu, né, aqui, por amor, que Cristo fez por amor a mim, por amor a você. Falando em crer em Jesus, né, que nós estamos falando em crer em Jesus, crer em Deus, olha só, vamos um pouquinho na Bíblia, alguns nomes na Bíblia aqui, não vamos ler o texto, mas depois vocês podem verificar em casa, que falando que não importa quando foi, tá? Eu fiz a pergunta para vocês, quando foi? Talvez alguém falou assim, eu não lembro quando foi, eu sei que eu fiz, mas eu não lembro exatamente o dia, a hora, o mês, mas não importa quando foi, o importante é que tenha acontecido, o importante é que aconteceu isso em tua vida, certo? Se não aconteceu ainda, pode ser agora mesmo, pode ser hoje, venha acontecer, que você venha crer em Jesus Cristo, que você venha aceitar esse texto em sua vida, entender que Cristo morreu naquela cruz por sua causa, por nossa causa, né? Então, nunca é cedo demais ao jovem, à criança, ao adolescente e ao ancião, e nunca é tarde demais, né? Quantos anos você tem? Não responde não quero saber, né? Tem gente que não gosta de falar da idade, mas pensa aí, quantos anos você tem? Noé tinha cerca de 600 anos, gente, 600 anos,
quando aceitou o convite de Deus no meio de um povo perverso e corrompido. Está lá em Gênesis 7:6, né? Aí você fala assim, mas naquela época é diferente. Nada, a Bíblia diz que o povo era violento, o povo era mau, o povo não era temente a Deus, o povo zombava de Deus, muito parecido com o que está acontecendo hoje em dia, né? E Noé tinha cerca de 600 anos, já era, naquela época, pessoas viviam muito, muito velhinho, né, gente? Mas quando ele ouviu, quando Deus chamou ele aceitou aquele convite, e tudo isso enfrentou aquele povo, né? A perversidade, foi zombado, foi humilhado, mas ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele, e ele aceitou aquele convite no meio de toda aquela situação, tá? Outro personagem, Samuel. Lá em 1 Samuel 3:1, Samuel, ele era um adolescente, né? Quando ouviu e aceitou o convite de Deus. Vocês lembram dessa passagem? Depois vocês podem ler com mais calma. Que ele está lá se preparando para deitar, e aí ele ouve a voz, Samuel, né? Quando a gente conta a história para as crianças, a gente faz uma voz diferente, Samuel. E ele fala assim, será que é Eli que está me chamando? O profeta, que ele estava sob a orientação do profeta Eli. Então ele vai até o profeta, você me chamou? Não. Volta para deitar, de novo, Samuel, ele vai lá, você me chamou? Não, mas se chamar então é Deus, você fala que seu servo ouve, né? Fala que eu escuto. Então Samuel, quando ouviu pela terceira vez a voz do Senhor, ele se levantou e disse, Senhor, fala que eu estou aqui para ouvir, o que o Senhor tem a dizer, eu quero ouvir, né? Então Samuel, mesmo adolescente, aos nossos adolescentes, ouviu e aceitou o convite de Deus. E deixou Deus agir na vida dele, né? Profeta Samuel, muito interessante a história de vida dele, né? Davi, também lá em 1 Samuel 16:11. Davi era um jovem, né? Quando foi chamado e escolhido por Deus, né? O rei Davi, vocês também sabem, né? Que ele era pastor de ovelhas, tinha suas dificuldades, mas era um homem que tinha comunhão com Deus e ouviu a voz de Deus, né? Um jovem que aceitou também o convite de Deus para a vida dele. E a gente sabe que foi um grande rei, né? As suas dificuldades, a Bíblia não esconde nada disso, das suas consequências, né? Do pecado, mas que depois se arrepende e tem uma vida realmente, Deus diz que é segundo o coração de Deus. Deus perdoa quando a gente se arrepende e aceita o convite, porque o convite dele é todos os dias, o convite dele está sendo feito agora, certo? Então presta atenção. Outros discípulos de Jesus, homens adultos que já tinham sua vida, né? As suas profissões, né? Um era coletor de impostos, trabalhava na Receita, né? Outro era pescador, a maioria era pescadores, né? Então, homens adultos e trabalhadores, convidados a andar perto de Jesus e que aceitou esse convite de estar ali com o mestre e a consequência também de morrer pelo Evangelho. A gente pode pensar em muitos outros nomes, Moisés, Abraão, Neemias, tantos nomes que ouviram a voz de Deus, o chamado, o convite, né, de Deus, de Jesus, e realmente aceitou esse convite, né? Então, quantos anos você tem? Talvez o mais novinho aqui é 1 ano, é a Lúcia, 1 aninho de vida. O mais adulto, talvez a tia Maria, não sei, uns 80 e poucos anos, ou talvez tenha alguém com 90, não sei. Nunca é tarde demais, ou cedo demais, para ouvir e aceitar o convite de Deus, né? Eram idades diferentes, a gente viu aqui, né? 600 anos, um adolescente, um jovem, adultos. Eram idades diferentes, mas que se renderam ao mesmo Deus, entendendo o seu amor e os seus propósitos para a vida de cada um deles. Então, idades diferentes, mas que entendeu, compreendeu, aceitou o propósito de Deus. Com a idade que você tem, qual é a tua experiência com Deus? Como tem sido a tua vida com Deus?
Não estou falando com a igreja, tá? Seu compromisso não é com a igreja. Seu compromisso é com Deus. De tudo que falamos aqui, do seu amor incondicional, desse grande amor que não tem como se entender, né? Desse convite que ele faz, né? Aquele que crê. Então, qual é a tua entrega a Deus? O que você tem oferecido a Deus? Tem oferecido a sua vida? Ou as migalhas? Ou talvez diz, não, é cedo demais para isso, eu não quero nenhum compromisso. Ou então, um tempo atrás eu fiz um compromisso, mas eu vou deixar isso para lá, né? Ele amou. E ele tomou sobre si. Você o ama? E tem aceitado o seu convite? Pensa nisso. É individual. Você precisa saber como é que está a sua vida com Deus. Porque, irmãos, é certo que sem Jesus não dá. Tinha uma musiquinha, acho que agora faz tempo que a gente não canta, né? Que fala, não dá. Sem Jesus não dá. Né? O que de louvor, vocês lembram? Então não dá, não tem jeito. Não dá para ser feliz, não dá para viver sem Jesus, né? A ciência diz que nós precisamos de 4 elementos, 4 coisas, né? Para sobrevivermos. A água, o ar, a comida e a luz. A Bíblia diz que Jesus é o sopro da vida. Ele que deu a vida. Ele é o ar. Ele é o sopro que dá vida, né? E ele é a água viva. Tudo isso aqui tem uns textos, né? O sopro da vida está lá em Gênesis 2:7. E a água viva, em João 4:14. Ele diz também que ele é o pão da vida, a comida, né? João 6:3 e 4. E a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, né? Então, Jesus é tudo que nós precisamos. Não existe outra coisa além que venha tomar essa primazia, o lugar de Jesus. Não pode existir. Jesus é o que eu, que você, o que a humanidade precisa. O seu sacrifício naquela cruz do Calvário, sacrifício único e eficaz, não tem data de validade. Ela continua valendo, ele continua de braços abertos, a esperar por aquele que saiu dos seus caminhos, por aquele que ainda não decidiu. Hoje é o momento oportuno de aceitar este amor, esse convite irrecusável. E hoje também nós vamos servir a ceia. O que é a gente oferecer a ceia? É um momento em que a gente recorda, a gente lembra desse sacrifício de Jesus Cristo na cruz, deste amor pelo qual nós podemos ter vida eterna. Então eu convido você neste momento a refletir tudo aquilo que nós falamos aqui. Como é que está a sua vida? Você já tomou para si a certeza de que Cristo te ama? Você já permitiu ser amado por Cristo? É tão bom ser amado, gente. Permitir sentir o amor de Deus, o cuidado de Deus, a grandeza de Deus em nossas vidas, as suas misericórdias que se renovam todos os dias, e é por isso que estamos aqui. Então, pensa um pouco naquele momento em que agora, simbolicamente, através do pão e através do cálice, o vinho, nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz. Sacrifício esse, que foi por você, foi por mim, foi para todo aquele que nele crê.